Senhor Jesus, Ele rompeu com as trevas sobre as nossas vidas. E uma vez que nós fomos libertos, o Senhor está nos chamando para que a gente não se coloque debaixo do jugo novamente. Isso é santidade, você se manter separado para Deus, consagrado para Deus. Você viver uma vida que agrade a Deus, não por medo de Deus vir te fulminar, mas porque você ama Ele. E você quer agradar o coração dEle, você quer tirar um sorriso dos lábios do Senhor. Você se mantém santo. Aquilo que antes eu fazia, que desagradava o coração de Deus, hoje eu fujo, né? É uma conversão não de 360, porque senão você volta no mesmo lugar. Mas é uma conversão de 180 graus, que você não volta mais às práticas antigas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, fazendo um favor aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 até o 8º. Quem ama a palavra do Senhor aqui? Levanta a mão. Aleluia. Assim. Quem ama a palavra do Senhor aqui? Levanta a mão. Oh, glória. Aleluia. Então hoje a gente vai folhear. Quero ver se hoje a gente vai folhear. Amém? Deixa eu só contar um pouquinho. Deixa aberto aí na sua Bíblia como se deu a minha conversão. Uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, outros vêm pela curiosidade. Eu vim pela curiosidade. Cara, vi uns joelhos dobrados, orando pela minha vida. Que sem o convencimento do Espírito de Deus, ninguém se converte, né? Não é na forçada, né? Não é naquilo, igual assim, nós temos os nossos 2 filhos. Eu vou ensiná-los, eu vou instruí-los, eu vou fazer minha parte, mas a decisão vai caber a eles. Deus vai cobrar de mim aquilo que eu fiz por eles, não vai cobrar de mim a decisão deles. A decisão deles, cada um vai prestar conta diante do Senhor da sua vida, amém? Mas assim, a instrução, né? Os pastores, né? Sabem disso, tem encaminhado os filhos, né? Abençoados na presença do Senhor. Quem tem esse privilégio. Então, a minha conversão se deu. Eu era... Me perdoe se tem alguém aqui, eu não quero ofender, tá? Assim, eu era católica, muito praticante, devota, né? Isso há 17 anos atrás, tá? E dobrava e adorava os ídolos, né? E eu não entendia, porque o meu entendimento estava cego. Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu só conhecia o Deus da letra, que era muitas vezes ministrado lá nos altares. Mas não o Deus da letra, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. E aí foi me despertado um pastor, chama até José Antônio. Ele foi um instrumento de Deus na minha vida, assim como minha mãe e outras pessoas também. Ele falou assim: Flávio, um dia lá na varanda da minha mãe, falou: você ama a palavra de Deus? Você ama mais a palavra de Deus do que os seus santos aí? Eu já olhei pra ele meio torto, né? Eu falei: amo. Ele falou assim: então, se você teme mais a palavra de Deus, eu vou te passar uns versículos, sem ofender. Sem ofender. Porque dependendo como você fala pra pessoa, né, que crê naquilo, você acaba ofendendo, né? Você não é atraído, você repele, né? Você joga a pessoa pra longe. E eu peguei e falei assim: tá bom. Aí ele pegou e me passou os versículos bíblicos. E ali, eu entrei no meu quarto e comecei a folhear. A minha conversão se deu assim. E eu começou a confrontar aquilo que eu adorava. Como lá em Deuteronômio 5,18 fala: não terás diante de si nenhuma imagem de escultura, nem feito pelo homem, nem o que a imagem que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Aí a gente vai lá para Salmo 115, que fala, né, as pessoas fazem os deuses ali, né, eles tem ouvido, mas não ouve, né, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa. Assim são todos que o adoram, se tornem semelhantes, quer dizer, tão cego, tão surdo, tão mudo como aquele. Então aquilo que a gente adora, a gente se torna semelhante. Grava isso no teu coração. Aquilo que você adora, aquele que você adora, você se torna semelhante. Quem que você tem colocado o seu olhar? Quem tem sido a sua visão? Para quem você tem olhado? Para o homem peca, eu peco, o pastor peca, todos nós pecamos. E se nós dissermos que não temos pecado, nós já nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós. Isso diz a palavra do Senhor lá em 1 João, né? Fala a respeito disso. Então, assim, quando nós firmamos a nossa fé em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente não vai se abalar por qualquer vento de doutrina, a gente não vai se abalar por causa de uma decepção na fé,
A gente não vai se abalar porque o irmão olhou torto. A gente não vai se abalar porque a pessoa não me cumprimentou. Eu não vou me abalar porque uma pessoa está produzindo e a outra não. Pelo contrário, eu vou ser motivada a buscar a presença de Deus, porque o meu irmão também está buscando a presença de Deus. E aí a gente vai caminhando para a santificação, nos separando para Deus. Sabe os carrapichos, quando a gente vem do mundo? O Senhor foi tirando. E como que se tira esse carrapicho? Através do conhecimento da palavra do Senhor. O mundo tem se corrompido por falta de conhecimento das Escrituras. O povo de Deus tem sido roubado nas bênçãos, porque não conhece o seu Deus e não conhece o Deus da letra, que é a qual o serve. Que nós possamos estar nos voltando para as Escrituras. E assim se deu minha conversão. Mediante aquele confronto da palavra, foram muitos versículos. Muitos versículos. Praticamente a Bíblia inteira. Eu falei, essa coisa só está no Antigo. Aí passamos lá para o Novo. Lá em Romanos, capítulo 1, fala ali a respeito de que o homem, né, muitas vezes ele tem essa tendência. Até nós, muitas vezes, temos que tomar cuidado. A gente acaba adorando a criatura em vez do Criador. Verdade. Nós fomos chamados para adorar o Criador, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E nós sempre nos voltando para a criatura. Fernandinho vai estar em tal lugar, todo mundo vai. Não que ele não seja uma bênção, né? Fernando Abrão vai estar em um lugar, vai todo mundo. Mas fala que vai ter uma campanha de jejum e oração na igreja. Os gatinhos pingados, mas pode ter certeza. A gente estava falando sobre isso. Vai ter essa graça comunhão aí, amém? Amém! Glória! A gente estava compartilhando a respeito de oração. Como vale a pena orar. O povo tem perdido tempo em não buscar a presença de Deus. Quantas respostas o povo de Deus está perdendo de ter com Deus porque não gasta tempo orando. Gasta o tempo no Facebook, gasta o tempo no WhatsApp. E o diabo tem roubado o tempo de Deus em vez de se dobrar diante daquele que pode resolver. Nós temos que gastar tempo naquele que pode resolver os nossos problemas. Foi Ele que nos formou. Quem fez o avião sabe como tudo resolve, como tudo se anda certinho. O Senhor fez eu e você. Ele sabe a peça que não está fora do lugar. E Ele quer consertar, amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, do 3 ao 8, diz assim: Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, do desejo, sensual, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissermos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas assim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Olha que processo aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Uma vida para agradar a Deus. Então, como que eu agrado a Deus? Como eu posso viver uma vida que agrade, que tire um sorriso e que quando você ora, você abre o céu, obedecendo a palavra do Senhor. O Senhor está falando aqui conosco nesta manhã que nós devemos fazer a vontade de Deus. E a gente muitas vezes pergunta, eu não sei qual que é a vontade de Deus. Eu estou perguntando qual que é a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que você se santifique, que você se separe. Tem um texto em Provérbios, eu não lembro o capítulo e o versículo certinho, mas Provérbios tem um texto, e Deus tem martelado esse texto no meu coração quase que a semana inteira, né? O prudente, ele vê o mal e se esconde, mas o tolo só vai à frente e sofre a pena. O que significa esse texto? O prudente, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, e não que tem medo de Deus para ir para o inferno, não, porque ama. Aquele que ama o Deus vê o mal. Por exemplo, tá uma rodinha. Meu marido passa muito por isso lá na usina, a gente conversa bastante, né? Vê uma rodinha lá e tá lá no, vamos falar, né, contextualizar, tá lá no WhatsApp lá. Aí vem as pornografias, né? E abre, forma aquela roda, e muitas vezes os irmãos em Cristo têm se enredado nisso. Entra no meio da roda dos escarnecedores e acaba se corrompendo. E a palavra do Senhor fala pra gente fugir. Carne, a gente não pode somente resistir.
A carne, a nossa vontade, a gente tem que fugir. Fugir de toda espécie da aparência do mal. Então essa é a santificação. Você está entendendo? Que antigamente, quando se falava em termos santo, achava aquele santo, né, que fica lá engessadinho, né? Na minha cabeça era isso. Mas aí quando vem a luz da palavra de Deus, o que é santo? É você vir, mediante o conhecimento da palavra do Senhor, aquelas áreas que você pecava, você pede para o Espírito Santo te ajudar a não pecar mais. Olha, o que fala essa canção? O universo chora, o sol se apagou. Está falando da morte de Cristo aqui. Ali estava morto o Salvador. Com o seu corpo lá na cruz, o seu sangue derramou. O peso do pecado, esse peso que muitas vezes eu e você carrega, não pertence mais a nós. A gente já entregou a nossa vida a Cristo. Ele levou. Deus Pai o abandonou. Quando Cristo foi crucificado ali, naquele momento em que ele estava ali, todo o peso da humanidade inteira, o meu pecado, o seu pecado, daqueles que não nasceram, aqueles que já nasceram e já se foram, estava todo sobre Jesus. E a palavra fala que Deus nem olhou para ele. Ele se sentiu abandonado, tanto que ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, por que, Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sentiu sozinho. Esse sentimento que você tem de estar sozinho, parece que ninguém te entende. Jesus te entende porque ele experimentou na própria carne. E sem passar, sem dar motivo, ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço. E olha que continua. Cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o filho. A guerra começou. A morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas ele levou. Ele pagou o preço. Por que a gente não paga o preço? Ele sofreu a minha dor, a sua dor. Ele pagou o preço. Por que a gente às vezes não paga o preço de orar? Gente, é só orar. É só abrir a Bíblia, é só ler. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Como purificará o homem o seu caminho? Como purificará? Mediante a palavra do Senhor. É isso que Deus está trazendo para você nesta manhã. Ele já trilhou o caminho. Ele fala assim: aqui é o caminho. Por que você está indo por esse lado? Você é meu filho, eu estou falando para você, vem aqui. Mas a gente endurece o nosso coração teimoso. Muitas vezes a gente prefere escolher o nosso caminho. E a gente sempre segue à frente e sofre o dano. O prudente vê o mal. Opa, aquela rodinha ali, eu sei que já está com problema ali, está o pecado, eu não vou. Isso é conversão, é todo dia, gente. Conversão não é que está convertido, inserido lá na igreja e devolve o dízimo. Não é isso. Nova conversão é uma nova conduta. Se eu mentia e eu sou tentada a mentir, eu não vou mentir mais. Se eu, ficava de mão em mão, passava de mão em mão, eu não vou mais. E essas dificuldades que as pessoas têm de ficar sozinha, fala: Senhor, eu não consigo. Eu sei do que eu estou falando porque eu passei por isso. Eu não estou pregando uma coisa que eu não vivi. É nisso que flui a presença de Deus. Nós só podemos falar daquilo que vivemos. Eu só posso falar que uma laranja é doce se eu descascar essa laranja, chupar ela e falar: realmente ela é doce. Como que eu posso falar para você: olha, escolhe esse caminho aqui, mas se eu não estou trilhando por ele? Hoje, na nossa geração, cadê as nossas referências? Pessoas que buscam, se dobram diante de Deus, daquele que pode resolver. Ele abre porta, ele cura ferida, ele restaura relacionamentos. Mas se eu não ouvir a voz dele e ficar endurecido o meu coração pelo peso do pecado, quantas brigas entre famílias. Eu estava falando com uma cliente que eu sou designer de sobrancelha maquiadora, e eu atendo muita gente, e ali tem nascido meu ministério. Aquela cadeira já viu muita gente chorar, e eu choro junto, né, amor? E ali elas começam a conversar, e eu vejo assim que... Por isso que Jesus fala, que aquele que não for como criança não entrará no reino de Deus. Criança de coração puro, não é meninice não, tá? Não é birra, não é nesse sentido que a palavra está falando. Mas se eu não for puro como uma criança, briga, daqui a pouco já estão se beijando, já estão se abraçando. Adultos, por causa de uma unha, por causa de um olhar atravessado, não se conversa, fica naquela guerra fria há anos. Alguém aqui, você deve estar, eu estou falando com você, você deve estar trazendo à tona aqui na sua mente pessoas que por causa de coisa tão pequena não se conversam mais.
por causa de fofoca, que nem sabe se é verdade, se nasceu mesmo, se aquela conversa foi da pessoa mesmo, já torce o nariz e fica ali minando, remoendo aquela mágoa há anos. Deus não quer isso para o povo dele, amém? Deus quer um povo sadio. Cristo vai vir buscar a igreja, não somente a graça e comunhão, não somente a batista, a metodista, a assembleia, mas o reino de Deus, a igreja dele, limpa, imaculada, é essa igreja. Você, quando aceita Cristo como Senhor e Salvador, você é feito igreja, você é templo do Espírito de Deus. Você tem que se santificar. Ah, mas o irmão não está se santificando. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Faça a sua parte, que você vai ser retribuído naquilo que você é fiel. Amém? Você vai ser retribuído. E aqui, eu fui ver assim a estrutura, né, da palavra prostituição. O que significa prostituição? Não é somente a mulher, né, que acaba, mulher da vida, né, que anda com homens casados. Não é só isso. Prostituição é algo muito mais profundo. Prostituição é tornar-se devasso, uma pessoa que se corrompe, ela se desmoraliza, ela se vende. Quantos ministros da presença do Senhor têm vendido a sua unção? Isso é prostituição. Tem se corrompido. O dinheiro é um Deus. Diz a palavra do Senhor que há dois senhores, ou há de amar um e aborrecer o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riqueza. É um Senhor. E Ele tem redigido o nosso mundo. E a quem nós temos servido? Essa é a pergunta do Espírito Santo para você nesta manhã. A quem você tem servido? Ao Senhor ou a Mamon? Fala-se para se levantar uma oferta na obra missionária, nas vidas, investir em vidas. Todo mundo engessado, parece que só batizou, né? Hoje vai ter batismo, né? Batiza o bolso também, amém? Para investir na obra, claro, tem uns que têm negociado a unção, mas isso não pode engessar o seu coração de você não ser uma pessoa pronta para abençoar o reino do Senhor. Deus não vai te pedir algo que você não possa dar, só dá aquele que tem, amém? Fala isso para você, eu só dou aquilo que eu tenho. É isso aí que Deus está falando com você. Aleluia, glória a Deus. Impuro, o que significa impuro? Uma pessoa suja, ela é imunda, imoral, obsceno. E como tem tido sensualidade, e como tem tido, e o Senhor, Ele não se agrada disso. Tem os momentos de você, marido e mulher. Deus preparou o sexo para homem e mulher. É para o casamento, é um presente de Deus que deve ser desfrutado dentro do casamento. Fora do casamento é maldição. Jovens, né? A maioria é jovens aqui. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Oh, glória. O irmão não é jovem? É jovem também. O Espírito é jovem, né? As duas mãos, né? Então, assim, não se corrompa. O que é não se corromper? Porque a gente tem falado tanto na televisão sobre corrupção. O que significa corrupção, na opinião de vocês? A pessoa se vende. Ela se vende. Ela vende o silêncio. Ela cala a verdade, né? Então, uma pessoa que se corrompe, ela é comprada. Ela pode ser comprada. E o Senhor não fala para você nesta manhã: você não tem preço. O preço que Jesus pagou por você, ninguém mais pagou. O Deus da história. Cadê o corpo de Jesus? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele é poderoso para te salvar. Nessa área que você está sendo tentado, o Senhor também foi experimentado em todas as dores. Não há como você falar assim: eu estou sozinho nessa luta. Humanamente você pode até estar enfrentando algumas lutas, mas o Senhor é por ti. Amém? Se coloque debaixo da mão desse Deus poderoso, porque quando nós saímos debaixo da mão, as consequências vêm. Não é que Deus pesa a mão, eu não creio nisso, viu, irmãos? Que Deus pesa a mão e fulano e ciclano. Deus não pesa. A gente é que sai da proteção dele. A mão está aqui, eu me coloco debaixo dela, estou protegido. Se eu saio, quem é Deus que está pesando a mão? Fui eu que saí debaixo dessa mão. Se mantenha debaixo dessa proteção de Deus. Como? Se mantendo santo, separado. Não se venda, não se troque por nada. Deus está falando para você nesta manhã: não negocie a sua unção, não negocie a sua primogenitura. Deus está falando para você:
você muitas vezes quer o mais fácil, quer, né? A gente está numa geração fast food. Outro dia me peguei diante do micro-ondas assim, coloquei 1 minuto, falei pra ele, coloquei 1 minuto no micro-ondas lá, né? Antigamente a mulher tinha que ir lá esquentar, né? E ferver o feijão, e esquentar o arroz, e a mulher tinha mais tempo. Por que que hoje as coisas estão muito mais rápidas para motivar, para minimizar tempo e a gente não tem tempo? Já parou pra perguntar isso? E eu me vi diante, Deus falou muito no meu coração. Eu tinha acordado de manhã, levado os meninos para a escola e tal, e eu fui esquentar o café, né? Que eu tinha feito, e a minha cafeteira não segura muita quentura, né? Eu coloquei lá para dar uma esquentadinha, e eu lá diante do micro-ondas, anda logo, tem gente, anda logo, meu Deus do céu, e eu sozinha. O Senhor falou assim, o que você está falando? Que 30 segundos! E eu lá diante de uma xícara de café querendo que esquentasse logo. Um prato de comida, né, 1 minuto, que esquenta logo. A gente está nessa geração de que, acontece logo, eu quero a minha bênção. Porque quando eu estava na prova, ninguém me ajudou. Quando estiver na bênção, você vai se arrepender. Esse sentimento de vingança, essas canções que Deus tem, eu nem sei se Deus tem recebido, porque só Ele pode falar, né? Há um sentimento de vingança nas nossas letras, de que, eu quero me dar minha bênção, e vem aqui minha bênção. Não há mais adoração. A adoração eu exalto aquele que me fez, eu espero o tempo dele. Se Deus quer me dar, amém. Se Deus não quiser me dar, porque eu não estou preparado, amém também. Se eu estou com saúde, amém. Mas se eu estou enfermo, amém também. Deus tem um propósito até na dor. Romanos 8, amém, né? Romanos 8 fala, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não são algumas coisas? Não, tudo é o quê? Tudo é tudo. Então se tudo, peraí, você está passando pela prova? Como que esse negócio de coopera? Eu não sei como que é, mas está cooperando. Para mim aperfeiçoamento, para tratamento do meu caráter. Deus coloca umas lixas na minha vida. E é assim que a gente vai se purificando. Porque vaso, lixo, vaso. E o Senhor quer trabalhar nesse sentido na nossa vida. Amém? Se coloque debaixo dessa mão poderosa. Você não está sem cobertura. Você tem a cobertura daquele que tudo pode. Aleluia. Você tem a presença do Espírito de Deus. Então, não se molde à forma desse mundo. Vamos abrir em Romanos. Está no Novo Testamento aí. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Aleluia. Como Deus tirou o carrapicho de mim e como tem carrapicho para tirar ainda. E sabe, a gente tem esse termo de fulano está na igreja, já é santo. Não, é um processo. Até a gente morrer vai ter carrapicho para ser tirado, vai ter galho seco que precisa ser quebrado, vai ter a poda que precisa ser feita. Amém? Então assim, os nossos olhos que o Senhor quer falar conosco, tem falado, né? Tira o olhar de julgamento sobre as pessoas, porque a gente tem que ser santo no olhar. Porque tem até uma canção da Nerva Landão, eu amo ela. Fala, seja santo no olhar, não se atreva a julgar. Só Deus sabe tudo e pode se pronunciar. Seja homem guerreiro de valor. Então assim, a gente não conhece a dor, a gente não sabe das limitações da outra pessoa pra gente poder tacar pedra. Eu vou cobertar pecado agora? Não é cobertar pecado, é você amar o pecador. Não que você vai aceitar o pecado, mas você vai estar amando o pecador. Os carrapichos, o pecado Deus trata. O pecado confessado é pecado perdoado. Então a gente não pode voltar a fazer de novo, porque é tudo aquilo que foi liberto da minha vida, os demônios que se escondiam através do meu pecado, eles foram expulsos. E a palavra fala que a casa está limpa e adornada quando nós aceitamos a Cristo. Mas o que acontece se a gente não mantém o morador? O que acontece numa casa que não tem morador? Fica abandonada. E aí a palavra do Senhor fala que os demônios eles voltam e o estado do último é pior do que o primeiro. Então assim, a gente não pode se colocar debaixo do jugo novamente. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado, foram feitos servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. O 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você pode dar um aleluia por isso? Louvado seja o teu nome, Senhor. Por quê?
nós fomos libertados do pecado. E por que a gente vai colocar os carrapichos para dentro de novo? Por que a gente vai pôr as maldizências, as pessoas que falam mal, que criticam, que roubam? Por que eu vou me colocar debaixo disso? E só que tem uma coisa, uma guerra travada. Porque se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Concorda comigo? Se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Então o que o Senhor está nos despertando para fazer? Mesmo que eu goste, Senhor, Tu sabes que eu gosto de fazer isso e eu sei que não é da Tua vontade. Arranca de mim. É tão simples. Pede para o Senhor, Ele vai libertando. Pede para o Senhor que Ele vai te atender. Sabe essa necessidade emocional que você tem e que muitas vezes você se esconde através das amizades porque você quer preencher o vazio de alguma forma? Esse espaço do seu vazio só Jesus pode preencher. Só o Espírito Santo pode preencher. Ninguém mais vai preencher. A amizade não vai preencher. Uma boa faculdade não vai preencher, ser elogiado não vai preencher, o namorado não vai preencher, a esposa não vai preencher, ter um filho não vai preencher. Esse espaço é do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. É isso que o Senhor está falando conosco, nos enchermos da presença dEle. E aqui nós somos libertos do pecado. Como que a gente consegue ser liberto do pecado? Através do conhecimento da palavra do Senhor. Vamos abrir? João, volta aqui um pouquinho. João, capítulo 8, versículo 32. Amém?